cuidadores da própria saúde. No vídeo de hoje nós falaremos sobre um assunto muito sério que é relacionado à nossa saúde mental, a depressão. A depressão, ela não é apenas um estado espiritual, mas um estado físico, ou seja, uma doença. Ela começa de uma determinada maneira e vai aumentando. A depressão, ela é uma perturbação psicológica e bastante discutida por ser frequente. Ela é caracterizada por tristeza prolongada, desinteresse ou falta de prazer em qualquer atividade, falta de energia, cansaço frequente, falta de concentração, de memória, perda de apetite ou excesso do apetite também, alterações do sono, excesso ou a perda, diminuição gradual da libido, baixa autoestima. A pessoa, ela começa a achar que nada tá bom, que ninguém se importa com ela, que ninguém a entende, muito menos a compreende, e que a situação ruim atual que ela vem enfrentando não tem mais jeito, não tem conserto. Causa ansiedade, apatia, irritabilidade, péssimo humor, ou seja, a pessoa só se alimenta de atitudes e pensamentos que são prejudiciais e negativas. E quando vai ver, esta pessoa já está intoxicada por toxinas do não solução, do não tem mais jeito. Nós vivemos atualmente num mundo de pessoas que têm a síndrome do pensamento acelerado. Nós estamos recebendo bombardeios de informações diariamente e a nossa mente, ela acaba ficando sufocada com um excesso de atividades, que acaba criando diversos estímulos estressantes que causam a ansiedade. Nós devemos parar, pensar, meditar e reconstruir os nossos pensamentos. O primeiro passo é reconhecer que é necessário adquirir a habilidade emocional, para assim nós saber lidar com as situações do nosso dia a dia. Existem armadilhas da mente, sim, como o coitadismo, conformismo, o medo de reconhecer os nossos próprios erros. Nós temos tanta certeza dos pensamentos diários de derrota, de se sentir uma pessoa super inútil. Ao invés disso, nós deveríamos duvidar desses pensamentos. A cada momento que eles surgem no centro da nossa cidade mental, coloque essas certezas negativas dentro da lata do lixo, no deserto desta cidade, e traga a dúvida do negativismo para o centro. A partir daí, você vai ter forças para lutar contra o seu próprio eu, tirando a certeza e colocando em dúvida todos os pensamentos negativos do seu dia a dia, seja por sua culpa mesmo ou culpa de atitudes das pessoas que estão à sua volta. Você vai ver que se você tiver uma compreensão bem concreta da pessoa que você é, vai ser bem difícil que alguém faça ou diga algo que vai te machucar. E o pior, colocar em jogo a sua saúde mental. Sabe por quê? Porque simplesmente você se tornou uma pessoa emocionalmente inteligente, encontrou dentro de si mesmo os seus erros, os seus defeitos, as suas qualidades, e por si só você está em constante transformação, sempre para melhor. Então ninguém e nada vai ter o poder de decidir sobre o seu estado emocional. Lembre-se, o veneno, ele só tem efeito quando você toma. A decisão para isso é totalmente sua. Meditar é construir constantemente os seus pensamentos e acreditar que as nossas atitudes de bondade e tolerância é a principal arma para mudar aquilo que não está ao nosso alcance. Nós temos um exemplo assim bem claro de Jesus Cristo e os seus discípulos, né? Pedro, ele era tenso, imperativo e ansioso, coisa que muita gente não quer nem saber de pessoas assim, né? Principalmente os professores com os alunos. Já João, ele era bipolar. Ao mesmo tempo que ele era amoroso, ele queria destruir as pessoas que não seguiam, não andavam com Jesus Cristo. Tomé, ele era paranoico e inseguro. Já Mateus, ele era corrupto. Com certeza, nos dias de hoje, ele estaria lá na Lava Jato. Já Judas Iscariotes, ele era dissimulador, era uma pessoa muito dissimulada. Agora eu te pergunto, você teria essas pessoas como companhia para o seu projeto principal de vida? É uma pergunta bem difícil, né?
Jesus Cristo, sabendo de todas essas características dessas pessoas que o acompanhavam, diariamente, o que ele fez? Através de atitudes, ele transformou estas pedras brutas em obras-primas. Nós conhecemos os apóstolos no seu antes e no seu depois. No caso de Pedro, aquele Pedro que nós conhecemos, que negou a Jesus Cristo, não é o mesmo Pedro que estava na prisão, era totalmente diferente. Era um Pedro moldado pelas atitudes que o seu mestre deixou como exemplo. Poderia ser que ele perdesse a sua própria vida, mas ele, dentro de si, se tornou outra pessoa. Ele moldou dentro dele os seus defeitos, as suas qualidades e se transformou neste Pedro que hoje se tornou um exemplo até para nós também, Então você está entendendo que muitas vezes a mudança do próximo, que está ao nosso redor, depende muitas vezes de nós. Estamos tendo a oportunidade de ver esta pessoa frequentemente no nosso dia a dia, no nosso círculo social, seja um amigo, seja um familiar, seja um parente. A única arma que Jesus Cristo usava, com as pessoas, aqueles que o rodeavam, era o carinho, o afeto, a dedicação. E ele transformava os mais inúteis da sociedade em príncipes e princesas, independente dos seus defeitos. Ou seja, ele fazia as pessoas se sentirem importantes sinceramente. Tanto é que quando Judas o traiu, que veio beijá-lo, ele o chamou de amigo. Por quê? Ele tinha medo da traição? Não, ele não tinha medo nenhum da traição. Inclusive ele já sabia que ele tinha sido traído. Mas o que mais doeu naquele momento não foi a traição, mas sim perder um amigo. Independente de quem são as pessoas para nós e das atitudes delas conosco, o que nós não devemos perder é a nossa identidade afetiva. Hoje nós vemos assim, a tecnologia, cada dia que passa, ela está inventando e reinventando alguma forma de nos distrair, mas nunca se viu diante da humanidade uma geração de pessoas mais tristes de todos os tempos. Mas o que está acontecendo então? De acordo com pesquisas, inclusive da ONU, mais de 1,5 bilhão de pessoas desenvolverão o último estágio da dor humana, ou seja, uma doença que vem aqui da mente. Seja a síndrome do pânico, seja a depressão, ansiedade, psicoses. Nós não sabemos nem o nosso endereço, a nossa localização. Ou seja, não sabemos lidar com as nossas alegrias, com as nossas tristezas, com as nossas frustrações, com as nossas decepções. Ser uma pessoa muito mais grata à vida. E saiba de uma coisa, que o maior desafio que um humano tem na face desta terra não é adquirir um terreno, uma casa, um apartamento, uma mansão, uma chácara ou uma fazenda. Mas é procurar nas camadas mais profundas de dentro de si, a si mesmo, saindo da sua inteligência e compreender que se a sociedade me abandona, a solidão é suportável. Mas se eu mesma me abandono, ela é intolerável. O primeiro de tudo é ter autocontrole. Diante de qualquer situação, nós devemos compreender que o nosso mundo é composto de cidades, de ruas, endereços, e nós que somos os governantes dessa cidade. Somos nós que decidimos o que nós queremos trazer para o centro, que é o nosso pensamento diário. Se sua cidade mental não está dando certo, trazendo muitos conflitos, resultados negativos, ela deve ser reformada e muitas vezes reconstruída. Começar do zero, muitas vezes esquecer do que você fez, do que te fizeram. Isso torna você e a população dessa sua cidade mental, que são os neurônios, bem mais saudáveis. E lembre-se que existem colunas que elas não serão destruídas, seja para o bem ou seja para o mal, mas elas foram determinantes nesse trajeto da sua vida para que hoje você se tornasse uma pessoa mais sábia e prudente. Nós devemos procurar no nosso dia a dia se livrar de tudo que acaba dificultando o nosso estado emocional. Seja notícias ruins através de noticiários, na televisão,
internet ou até através de pessoas que nós convivemos. Pois o nosso subconsciente vai entender que se o mundo não presta, as pessoas não prestam, as autoridades, os políticos, né, não são pessoas boas, de que graça e de que sentido terá a nossa vida? E esta situação de pessimismo acaba afetando o nosso estado emocional. Quantas pessoas que neste momento estão trabalhando voluntariamente para ajudar o próximo sem esperar nada em troca, para simplesmente mudar o que está ao seu redor. Mas o nosso consciente ele é bombardeado o tempo todo por coisas ruins que estão acontecendo no mundo. Nós não precisamos fingir também que nada está acontecendo, mas o que nós não podemos é acumular mais problemas em cima do qual nós já estamos enfrentando. Nós precisamos parar e contemplar o lado bom da vida. A insatisfação existe? Existe. A dor também, mas o sofrimento ele é opcional. Existem momentos na nossa vida que as coisas elas não são da maneira que nós gostaríamos que fosse. Seja o diagnóstico de uma doença, o grande segredo para nós lidarmos com os momentos tristes, com as depressões que nos envolve, é ter encontro com o seu, com o meu eu. É ter fé, acreditar na criatura que o seu Criador criou, você. Então você perceberá que nossa vida ela é estável, ou seja, nada é fixo, nada dura para sempre, e isto acaba se tornando até agradável para se viver. É o que dá sentido para a nossa vida, pois a única garantia que nós temos é que todos nós iremos morrer. Por mais que nós vivemos muito tempo, nós não passamos dos 100 anos. E você chega lá, pode ter certeza. E desde o instante em que nós nascemos, nós já estamos em contagem regressiva. Cada dia que nós vivemos é um dia menos para se viver, não é? E nesse intervalo, nós temos que apreciar a vida. Fazer das nossas tristezas, das nossas decepções, uma forma de avaliarmos a nós mesmos. Procurarmos saber o que é que deu de errado. Se for preciso recomeçar, se reinventar, faça isso. Por que não? A nossa mente, ela se adaptou a hábitos que acabam nos escravizando diante das dificuldades da nossa vida. Reclamar, murmurar, se acomodar, não vai mudar em nada. Quer mudanças? Comece por você. Nós temos que nos libertar, procurar soluções, lutar contra o problema e não viver o problema. Lutar é totalmente diferente de você viver. E quando nós começamos a agir desta forma, a depressão, ela começa a ter um fim bem mais próximo. E não algo prolongado que nos machuca, nos tira o sono, nos destrói dia após dia. Muitas das vezes nos torna pessoas mortas mesmo estando vivas. E outras chegam a se suicidar. Essas pessoas que se mataram, elas queriam perder sua vida? Não, elas não queriam perder a vida delas. Muito pelo contrário, elas tinham sede de viver. Mas elas queriam matar aquele sentimento que existia dentro delas. Se muitas tivessem analisado, encontrado o seu próprio ser dentro de si mesmo, hoje estariam vivas. Elas são apenas vítimas das armadilhas que existem dentro do nosso subconsciente. A mente tem um poder muito grande, o poder de destruir e o poder de construir. E a construção está aqui, ó, nas suas mãos, nas suas atitudes, nas mudanças. Quer novos resultados? Quem quer ver mudanças? A nossa mente, ela precisa ser estimulada. Não é fácil. Eu sei que não é fácil. A gente não muda de uma hora para outra. Tenha mais contato com a vida, com a natureza que Deus, nosso Criador, nos proporciona. Isso é primordial para você voltar a se encontrar consigo mesmo. A escolha é tua. O que estou dando aqui é apenas uma sugestão a você. Não jogue mais pedra em cima da pedra que você já recebe da vida. Faça ao contrário, se liberte. Não fique perguntando de onde veio e o porquê veio. Tire as pedras, cure a ferida, porque enquanto você estiver estimulando esta ferida através dos teus pensamentos negativos, eu não consigo, nada vai mudar, eu não posso, não tem mais jeito, vou perecer,
você simplesmente vai continuar um prisioneiro mental. Vai ser privado do bem mais precioso que nós temos, que é a vida. Se tudo está em transformação, mudanças e nada é para sempre, então torna-se irreal esta prisão mental a qual nos sujeitamos a viver. Seja o que for, nada é eterno. Há tempo para todas as coisas. Aprenda a ouvir o silêncio que há dentro de você. Medite, pense, mas pense em algo que vai te ajudar a levantar e a caminhar. Aprenda também a sair do seu próprio ego. Muitas vezes nós nos prendemos dentro de um casulo e achamos que estamos só. Isso não é verdade, nós temos que ter controle sobre nossa mente, escolher que tipo de pensamento que está sendo estimulado e alimentado. E a partir do momento que você estiver dando o alimento correto para a sua mente, você irá perceber que você mesmo escolhe o que pensar e como pensar. A partir daí, você começa a enxergar a realidade humana de outra forma, com outros olhos. Então o segredo final de toda a turbulência emocional é amar-se mais e cobrar-se menos. Vai lá, dá um passeio nas ruas da sua cidade mental e cheque tudo de ruim que estiver fora do lixo. E recicle, sim, recicle, pois a sabedoria de um ser humano também é gerado da sua dor. Mas viver sofrendo é opcional, é uma escolha sua. Tenha atitudes, se reinvente. Só não viva mais da forma que você está vivendo. E não admita que nada nem ninguém escreva nas páginas da sua existência aqui na Terra.